E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Dias e no episódio de hoje estamos aqui com o Guilherme. Guilherme, se apresenta pro pessoal. Fala, Diegão, tudo bem? Então, eu sou o Guilherme, meu nome é Guilherme Freitas. Hoje eu sou gerente de pessoas e cultura de uma organização. Sou coach e também meu foco é desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. Sou apaixonado por pessoas. Bacana, ótimo, excelente. E, Guilherme, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais além da sua profissão, o que você acha que os seus conhecidos, seus amigos, família, colegas de trabalho, diriam se perguntassem: quem que é o Guilherme? Cara, sabe que isso é uma pergunta muito difícil. Então, a gente se autoavaliar, a gente se autodefinir, não é fácil. Eu vou contextualizar a minha resposta, né? Há um tempo atrás, eu participei de um treinamento lá em São Paulo de liderança, formação de líderes. E tinha um exercício nesse treinamento que pedia justamente para você fazer essa pergunta para o seu ciclo social, profissional, né? Pessoas que trabalham com você, pessoas da sua família, seu subordinado direto, seu gestor direto, para que as pessoas te definissem em 5 palavras. E você também fizesse sua autodefinição. E você linkasse as palavras que mais te definem ou que foram repetidas para você ver a percepção das pessoas em relação a você. Então, vou pegar esse exercício que eu fiz e vou te falar o que mais veio. As pessoas me definiram naquele exercício como criativo, divertido, direto e apaixonado por pessoas. Então, hoje eu consigo te falar, a minha definição é essa. São 4 características que eu costumo dizer que definem o Guilherme. Bacana. E antes disso, você notava isso em você mesmo ou você se tocou que você era tudo isso com o exercício mesmo? Eu acho que você, conforme a tua trajetória, a sua vida, você vai tendo alguns insights de algumas coisas, né? E eu acho que a partir dessa trajetória toda que a gente vai aí se moldando. Nada impede de eu mudar a minha opinião, né? E eu desenvolver novas características, né? Quando eu fiz esse exercício, eu não era, por exemplo, eu não era pai de 2 filhos. Hoje eu sou. Então, talvez tenha mais características aí que eu consigo me autodefinir melhor. Mas, claro, eu acho que toda a trajetória de vida, toda a sua bagagem emocional, profissional, sua bagagem de vida te fazem definir e até mesmo mudar as suas definições e mudar a sua personalidade. Perfeito. Tua essência não muda, claro, mas alguns comportamentos e personalidades podem mudar. Bacana, excelente. E você falou de trajetória. Conta um pouquinho da sua trajetória. O que levou você a atuar na área que você está atuando? O que te motiva nessa área, assim? Sabe que é algo que começou desde a minha infância. Então, voltando um pouquinho na minha trajetória, eu quando era criança, sempre fui uma criança muito levada. Assim, a ponto de minha mãe ser chamada no colégio. Sempre tive notas muito boas, mas eu gostava muito de uma bagunça, né? Era do fervo. Era do fervo, era da galera do fundão, dava muita risada, e, enfim. Mas eu tinha responsabilidade do estudo. Então, com notas, minha mãe nunca teve problema. Agora, com comportamento de risada e conversas, sempre. E chegou isso desde criança mesmo. Chegou um momento da minha vida, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu comecei a sentir um peso no corpo, algo que não era muito comum. E aí, fomos em alguns médicos, enfim, né? E naquela época eu fui diagnosticado com um câncer. Então, assim, uma criança de 11 anos, que era super agitada, gostava de uma bagunça, de uma brincadeira, de correr, diagnosticado com câncer. Era um câncer leve, tranquilo, mas era um câncer que ia me limitar de algumas coisas, algumas atividades. Sim. E passei por 2 cirurgias, não precisou de, enfim, quimioterapia, radioterapia, mas todo o período pós-doença, de recuperação, é lento, é chato, então me privou de muitas coisas. Me privou de brincar, me privou de jogar bola, me privou de ir ao colégio alguns dias.
me provou de ter uma vida como qualquer outra criança nesse período aí de 1 ou 2 anos pós-cirurgia, né, de recuperação. Sim. E nisso eu percebi que lidar com tudo isso, para mim, mesmo sendo uma criança, eu desenvolvi uma responsabilidade muito grande, porque eu tinha que ser responsável. Minha mãe estava confiando em mim, meu pai estava confiando em mim, que olha, conversamos, claro, mas a gente confia que você vai se cuidar. Sim. Porque você tem que ter noção da gravidade do que você está tendo. Então ali eu desenvolvi uma responsabilidade, de uma confiança dos meus pais, e de um outro momento, por mais que você tenha aí aquela queda da autoestima, a cirurgia foi na cabeça, então tinha ali um curativo enorme na cabeça, uma faixa que parecia um cotonete gigante. Então assim, a gente sabe que criança é muito maldosa, né? Sim, na inocência é maldosa, então assim, um cotonete gigante, enfim. Então eu sabia que eu tinha que lidar com tudo isso, pudor, né? Zero pudor. Então, tive que lidar com tudo isso. E ainda lidar com as restrições, né? De não poder continuar aquela vida que eu estava tendo. E aí eu percebi que como foi essencial o apoio de algumas pessoas. Lógico que a gente não percebe na época pela imaturidade, mas depois, com o tempo, você vai percebendo. Sim. Então, como foi essencial o apoio do meu pai e da minha mãe? Por diversas vezes eu ouvi deles que eles queriam trocar de lugar comigo. Então, você viu ali a empatia de um pai e de mãe. Amor de pai e mãe, né? Não se compara, né? Exatamente. Mas o apoio do meu irmão, que também era um adolescente, mas estava me apoiando. Dos meus primos, que tinham a mesma idade que eu e sabiam das minhas limitações e brincavam dentro das minhas limitações comigo, né? Enfim, dos meus avós que se deslocavam para me ver. Então, ali eu fui vendo assim, como é importante uma rede de apoio. Como é importante aquele, não só da família, mas de amigos, aquele aconchego familiar, aquele aconchego de amizades, como as pessoas foram importantes para a minha recuperação. Hoje eu consigo perceber isso. Na época, claro, a gente tinha uma certa noção, mas com o tempo, que aí eu fui crescendo, as coisas foram melhorando, né? Enfim, graças a Deus, nunca mais tem aquele período de 5 anos, faz exames para ver se o câncer volta. Ele voltou, me recuperei super bem. E aí a gente eu fui percebendo que para eu definir a minha personalidade, minha vida profissional, eu precisava levar em conta o que eu passei, a minha história. Então, quando eu fiz quando eu me formei, quando fiz minha graduação, minha graduação não tinha nada a ver com pessoas. Sou formado em ciências contábeis, sou contador por formação, números. Mas desde o começo que eu comecei a estagiar na minha área, eu comecei a trabalhar, eu tinha um viés de RH, então viés em pessoas, né? Sempre tive ali uma preferência para RH, para departamento pessoal. E em um certo momento da minha vida eu falei, caramba, eu acho que eu sou apaixonado por pessoas. Porque as pessoas tiveram um peso tão grande na minha vida, na minha trajetória, que isso formou dentro da minha personalidade, da minha cabeça, um propósito de vida, um propósito relacionado a pessoas. Então, quando eu fui me aperfeiçoando, qual que foi se tornando meu propósito? E hoje eu posso dizer, meu propósito de alguma forma é impactar vidas. Como? Dentro da minha profissão. Desenvolver pessoas. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. Desenvolver pessoas. Usar a minha história, esse câncer, para ajudar outras pessoas. Eu participo de uma rede de pessoas que já tiveram a doença, que ajudam outras pessoas que têm a doença ou que já se recuperaram a ter essa visão positiva, se é que a gente consegue, né? O nome câncer já é algo negativo, mas ter uma visão positiva de tudo isso. E esse foi meu propósito. Ajudar pessoas de alguma forma. Então, como que eu ajudo pessoas? Como que eu impacto pessoas hoje? Desenvolvendo as pessoas, ajudando as pessoas a se recolocar profissionalmente, a encontrar um emprego, enfim. Então, toda essa minha trajetória de vida, o que eu passei, eu acho que moldou a minha personalidade, o meu comportamento, para hoje eu ter esse propósito, que é ir ser apaixonado por pessoas, que entra lá naquela característica que você me perguntou no começo. Bacana, muito bom. E você falou do câncer, de apoiar as pessoas, dar uma visão mais esperançosa. No meu caso, eu nunca tive, mas minha mãe teve
linfoma não Hodgkins, e o meu pai tem câncer de pâncreas. Meu pai, ele tá estacionado, né? Não tem remissão total, mas tá estacionado, tá bem. E minha mãe, ela teve a remissão. E é impressionante isso mesmo, tipo, ela foi super forte e tal, se apoiou justamente nas pessoas, na família, nos amigos, na igreja, que é uma pessoa bem religiosa. E hoje em dia é bem isso, as pessoas veem o exemplo dela, ela não tava fazendo isso para os outros, ela tava fazendo para ela sobreviver, né? Fez tratamento e tudo mais, foi forte por ela e pela família. E aí as pessoas que estão passando por a situação geralmente procuram ela para conversar, para dicas, e ela vai atrás também, conversa com os outros e... Cara, eu acho essa rede de apoio muito fenomenal, uma coisa realmente necessária e incrível. Você falou algo importante, né, da parte religiosa, que eu até esqueci de comentar. Uhum. Também a religião teve a espiritualidade, a fé teve foi algo muito forte dentro da minha família, né? Eu aprendi a ter essa fé e a seguir uma religião com meu pai e com a minha mãe, que também abraçaram essa fé na época né, da minha doença, enfim, né, independente de religião, para ter essa minha recuperação rápida. Então, eu aprendi isso muito com eles. Então, hoje eu tenho aí, sigo a religião católica, né? Eu sou católico, tenho minha santinha aí de devoção, que eu sei que foi a santinha que meu pai e minha mãe pediram, né? Pela minha recuperação. Então, hoje tenho ela tatuada no meu corpo, porque ela, assim, é meu... também é meu, além da minha família, é quem eu recorro em situações como essa, porque eu sei e quem eu recorro, quem eu agradeço, porque eu sei que a fé e a espiritualidade também foi essencial para essa recuperação, porque não basta você ter a ciência, né, para te ajudar. Você tem que ter a tua cabeça também tem que estar boa, né? Sim. Então acho que foi isso. Eu tive um pai, uma mãe e familiares com uma cabeça boa, com um psicológico bom para me ajudar também nessa recuperação. Então, assim, acho que até uma mensagem, né? Você falou do seu pai e da sua mãe. As pessoas que convivem com alguém que tem uma doença como essa, qualquer outro tipo de doença, tem que ter primeiro a consciência de que há limitações e também a empatia de como que ele deve estar pensando, o que passa na cabeça dessa pessoa que está vivendo isso, que está sentindo na pele isso. Então, esse apoio de quem está junto é essencial. Eu acho que é boa parte da recuperação de quem está passando por qualquer situação como essa. Com certeza. E aí, pensa também, na minha cabeça, eu também já tive avós, enfim, né, que sofreram da doença, e aquele peso emocional de, será que é hereditário? Será que não é? Será que meu filho ou minha filha vai ter por minha culpa, por ser hereditário? Será que eu tenho um gene disso? Se você ficar pensando nisso, você pira. Exatamente. Você não vive, né? Então, a gente tem que deixar um pouquinho os pensamentos negativos de lado, focar no positivo, para ir bola para frente, né, e seguir adiante. E uma coisa que eu acho importante é lidar os problemas, tipo, avaliar eles. O problema tem solução? Você avalia. Tem solução? Você vai lá e dá um jeito de solucionar. Às vezes é fácil, às vezes não. Não tem solução? Ok. Por exemplo, sua genética, você vai conseguir mudar? Você sabe se tem o gene ou não tem? Não é algo que você fala, não, beleza, vou tirar isso. Não estamos nesse ponto ainda. Acho que até a ciência é capaz disso, mas não é muito ético esse negócio. Então... Você vai minimizar ao máximo, né? Exato. Então você vai ter uma vida saudável, você vai se alimentar bem, você vai praticar esportes, você vai fazer coisas que você sabe que vão diminuir as chances de você desenvolver qualquer tipo de doença. Sim. Então você não vai se acabar na gordura, né? Você não vai na fritura, porque você sabe que pode ter colesterol, que pode desenvolver isso e aquilo. Então você vai tomar alguns certos cuidados com responsabilidade para que nada aconteça, né? Sim. Mas como você falou, não vai mudar. Tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente tem que saber viver com isso. Não dá pra deixar de viver e ficar na paranoia com isso, né? Não, imagina. Você não vive. Vida que segue, exatamente. Vida que segue. Então acho que toda essa história, tudo isso, eu acho que eu posso dizer que me fortaleceu e me formou o profissional que eu sou hoje, né? Além da pessoa, o profissional. Então isso ajudou muito para minha vida profissional. Bacana. E falando sobre sua vida profissional,
Conta um pouquinho da sua trajetória. O que você já fez nesses anos de profissão aí? Olha, fiz bastante coisa. Eu passei por poucas empresas, né? Mas as empresas que eu passei, de grande a pequena empresa, cada uma eu fiz algo diferente ali, né? Até eu chegar a decidir o que eu queria de fato para minha trajetória profissional. Então, assim, como eu falei, eu fui formado e no passado já me aventurei em tirando algumas fotos aí, né? Posando para algumas fotos, mas não deu muito certo. E aí a gente foi... Aí quando eu comecei a faculdade, já fiz um comercial de TV, gostava muito de câmera, mas também não seguia adiante. Então quando eu decidi trabalhar com a contabilidade, fazer faculdade de contabilidade, comecei estagiando num escritório contábil, que aí eu, aprendendo um pouquinho de números, posso dizer assim, que esse estágio agregou muito para me formar, né? Para aprender muita coisa que eu faço hoje. Então, assim, eu comecei a trabalhar na contabilidade, departamento pessoal, fui para uma grande empresa, trabalhei em ativo imobilizado, né? Cuidava de patrimônio da empresa, até eu ir de vez para o RH. Então, eu puxando assim, minhas duas últimas experiências, eu trabalhei numa multinacional, em qual ali eu comecei a vivenciar o RH, isso há quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, comecei a vivenciar o RH, tive uma grande mentora, e aí ela, né, foi me mostrando, saí um pouquinho do departamento pessoal, fui para recrutamento e seleção, para desenvolvimento humano, treinamento, vivenciei um pouquinho mais o RH, e aí ali eu comecei a montar minha trajetória, que hoje na empresa onde eu estou, fiquei aí 6, 7 anos nessa empresa, na empresa onde eu estou hoje, né, eu vi um propósito maior, no qual eu conseguiria impactar mais pessoas, em fortalecer ainda mais o desenvolvimento humano. E então hoje meu foco é esse, né? Trabalhando com desenvolvimento humano, com treinamento de seleção, treinamento de desenvolvimento, mas muito porque a empresa é uma empresa que valoriza pessoas e cultura. Por isso é o meu cargo, né? Gerente de pessoas e cultura. É a gente fortalecer a cultura organizacional através das pessoas. E a empresa valoriza muito isso, né? A empresa se chama Marins Bertolli Advogados, é um grande escritório jurídico, né? Um dos maiores aí do país. Mas é uma empresa que tem como premissa o desenvolvimento das pessoas dentro do escritório, dentro dos seus profissionais, que as pessoas façam carreira dentro da empresa e dá todo o suporte, todo o apoio para isso. Massa. Então, hoje, essa é um pouquinho da minha trajetória aí, né? Então, não basta você... eu acho que, principalmente num momento que a gente está, não basta você querer fazer as coisas e você ter força para isso. Você precisa de um apoio também da empresa onde você está. Aí também entra o propósito, né? Então, o meu propósito é dar um match aí perfeito com o da empresa. Então, isso faz com que você atinja aí o sucesso da sua vida profissional. Achou o seu lugar ideal. Achei meu lugar ideal. E aulas também, né? Já estou um tempo sem dar aula, mas gosto muito. Eu acho que é uma outra forma de conhecimento bom, é aquele compartilhado. Eu acho que você compartilhar o seu conhecimento para desenvolver novas pessoas, meu intuito sempre foi assim, formar pessoas para serem meus colegas profissionais. E eu já recebi algumas mensagens aí, 4 anos depois, de pessoas que estão seguindo essa profissão, que hoje posso dizer que foram meus alunos e são meus colegas profissionais. Isso é muito bacana, né? Aí você vê missão cumprida. Não dá pra ver aqui, porque manga comprida, mas os pelinhos já arrepiaram. Piadista, né? E realmente, eu sou professor também, né? E, cara, essa sensação de um aluno vir agradecer pelo que aprendeu com você, falar que tá com sucesso agora, que tá seguindo a carreira, meu, é uma legal, sensação né? única, né? É muito legal, né? Eu acho que ser professor é um dom, né? Acho que vamos por esse caminho, né? Acho que é um talento, é um dom ser professor, porque exige paciência, exige dedicação, né? Enfim. E quando você estar em sala de aula, eu imagino essa dificuldade agora em pandemia, né? Quem gosta de estar em sala de aula, né? Quem está acostumado com isso, tem que hoje olhar para uma câmera.
né? A gente gosta do calor humano, né? A gente gosta de ver os alunos, de ver, conversar, interagir. Então, eu acho que estar em sala de aula e você demonstrar o seu conhecimento de alguma forma, e você, ao demonstrar esse conhecimento, identificar que está valendo a pena, que as pessoas estão compartilhando dele, né? Putz, a sensação é demais. Sim. Fica a dica pro pessoal que nunca deu uma aula, nunca ensinou ninguém nada. Ensine, nem que seja um amigo ali. Ensine. Transmite seu conhecimento. A sensação de você ensinar alguma coisa para outro ser humano é impagável. Você não existe outra sensação que seja parecida com essa. E, vamos falar a verdade, ser professor tem os seus perrengues também. Tem, sim. Né? Então, você nunca está professor, ou você é ou você não é. Quando você é um professor, você, nas suas ações do dia a dia, você também percebe isso, que você está sempre ali disposto a ajudar o próximo. Eu costumava brincar que eu acho que o vilão do professor, né, nos dias de hoje, é o celular, né? Assim, você tem que, de alguma forma, prender a atenção dos seus alunos para que você seja mais chamativo, né? Ou eles tenham mais interesse em você do que no celular. A gente sabe que um toquinho ali do celular já tira a atenção e já uma resposta do WhatsApp. Então, acho que isso é a maior dificuldade dos professores hoje em dia, é a tecnologia. A tecnologia é uma aliada, mas também é uma vilã, né? Então, você tem que... Por isso que ser professor é um dom, né? Você tem que ter o dom de atrair a atenção dos seus alunos, né? Para que você seja a pessoa mais importante naquele momento. Lógico, né? Não um narcisismo aí, não mais importante, né? Ainda em demonstrar o seu conhecimento, fazer com que as pessoas aprendam do que o celular, né? Do que um vídeo do YouTube, do que uma resposta do WhatsApp, do Instagram. Então a gente tem aí os perrengues também, né? Como professor. E por isso é importante também que quem atua com pessoas, sempre está desenvolvendo novos métodos, porque não adianta ficar batendo no que você aprendeu há 5 anos atrás, hoje não vai mais funcionar. A gente está vivendo uma época onde tudo muda muito rápido. Se você aplicar uma aula, aplicar uma dinâmica, aplicar uma atividade em grupo, hoje, mês que vem, ela não vai funcionar da mesma forma, porque a visão da sociedade, a visão das pessoas muda muito rápido. Você sabe que eu li um texto uma vez de um recrutamento e seleção que teve de uma grande montadora que perguntava qual era a experiência do candidato. E o candidato relacionava várias coisas como experiência, mas não experiências profissionais. Eu já fiz isso e aquilo na minha vida, já me escondi na cortina e deixei os pés para fora. Enfim, e o texto acabava com a seguinte forma: experiência, quem as tem, se a todo tempo tudo se renova. E é isso. Tudo se renova todo o tempo. A gente precisa estar antenado nessas inovações. Como você falou, você não pode seguir uma linha há 5 anos, seguir a mesma trajetória há 5 anos, a mesma linha sem se inovar, sem estudar, sem você ver quais são as tendências do mercado. Eu costumo até dizer isso muito para vários profissionais, mesmo em recrutamento de seleção, que a gente faz essa análise, né? Você precisa hoje estar antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo. Quando eu falo as coisas que estão acontecendo, não só na parte tecnológica, nas inovações, nos treinamentos, mas em notícias, em política, o mínimo de coisas você precisa saber. Porque isso vai ser um combustível para que você se renove todos os dias. Então você tem que estar antenado. Aí como que a gente fica antenado? Então assim, aí a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Não acessar a internet só para ver Facebook, Instagram. Pô, assista um site, acesse um site de notícias, faça um curso. Também tem um outro case, de qual foi perguntado por um candidato que estava desempregado, durante a pandemia, se ele teve alguma atualização de algum curso. E a devolutiva foi: mas estou desempregado, como é que você quer que eu me atualize? Lógico, né? A gente tem a empatia, mas a gente muda a pergunta. Então vamos lá. Qual curso gratuito que você fez durante a pandemia? Porque teve muitos cursos gratuitos. Muitos cursos de capacitação gratuita na pandemia. Sim. Mas as pessoas precisam parar de achar desculpa. Desculpa para se desenvolver. Desculpa para você se atualizar. Não deu. Não deu por quê? Né? Tem tanta gente aí com 3, 4 filhos, trabalha e estuda, faz faculdade, rala. A gente tem que sempre achar um jeito. É difícil? Claro que é.
Mas se a gente não ter a força e vontade de achar um jeito para isso, a gente fica estagnado. Sim. Crescer dói. Crescer dói. Crescer Crescer é difícil. E a gente está acostumado com uma zona de conforto, e se você... É complicado, porque tem períodos aí, e pessoas que a gente vê que passam a vida inteira naquele ponto de que acredita que não merece, mas não sei se por não acreditar que não merece, ou por não receber incentivo de outras pessoas, ela simplesmente aceita que é aquilo ali e não faz mais nada. Porque eu não vou buscar, porque é difícil, porque é mais complicado, porque vai me custar dinheiro, mas o retorno depois é necessário. Conhecimento é investimento. Sim. Né? Você vai ter um retorno de alguma forma. Ou financeiro, um retorno de vida, mas eu acho que o conhecimento tem que ser algo constante. Né? As pessoas não podem se estagnar e não buscar novos conhecimentos. Eu sou apaixonado por conhecimento. Eu acho que sou um baita do incentivador para o conhecimento. Então, por treinamentos, por cursos, enfim. Eu acho que esse é o caminho. Todo conhecimento é válido. Todo é válido. E, novamente, usar a tecnologia a favor. Hoje em dia, com acesso à internet, é o que você precisa para você poder fazer muitos cursos. Tem até cursos, literalmente, de Harvard, que eles disponibilizam para quantas pessoas quiserem, de graça. E é só você fazer a inscrição lá e tudo mais, tem a plataforma deles, tudo certinho. Tá aí, tem uns cursos gratuitos do Senai, tem curso do Senac, vários órgãos, ainda mais nessa época que a gente viveu agora e estamos vivendo ainda, muitas empresas que cobravam para alguns cursos estão disponibilizando de graça. É a gente se ligar e meter a cara. Diego, a gente tem várias grandes instituições. Eu já fiz um curso de gestão de pessoas pela USP, gratuito, online. Assim, a Conquer, nesse momento, disponibilizou vários cursos gratuitos. SPN de São Paulo, que é uma excelente escola, tem uma agenda de vários cursos gratuitos, de vários assuntos, várias atividades. Então, eu acho que eu até gosto de usar um exemplo. Lógico, a gente não pode se comparar a ninguém, as pessoas não têm que ser iguais, né? Enfim. Mas há uns 3 anos atrás, eu fiz uma cirurgia no ombro. Eu tive uma queda, né? Enfim, rompi um ligamento, fiz uma cirurgia que eu tinha que ficar 15 dias parado. O que eu poderia fazer esses 15 dias? Poderia ver Netflix, poderia ver filme, tinha que ficar deitado só. O que eu fiz? Vi Netflix, vi filme, claro que vi, mas estudei também. Achei cursos gratuitos, esse foi esse exemplo do curso da USP, de gestão de pessoas, e eu usei esses 15 dias que eu estava sem fazer nada, sem trabalhar, para me atualizar, para atualizar meu conhecimento. Quanta gente a gente vê que às vezes faz uma cirurgia, sei lá, né? Lógico, não vou generalizar para doenças mais graves, mas faz uma cirurgia que no ombro, no joelho, no pé, que tem que ficar aí 3, 4 meses parado de atestado, INSS, e não faz nada. Não se atualiza. Sim. Não vai doer você. Ao invés de assistir uma Netflix, faz um curso. Ou, vou pegar a Netflix também, né? Não sou contra a Netflix, adoro a Netflix, adoro minhas séries. Mas também a Netflix tem séries educativas, né? Tem assuntos ali que te agrega conhecimento. Então acho que as pessoas têm que quebrar um pouco esse paradigma, né? De que e fazer escolhas. Eu tenho aí 3 horas no meu dia livre. O que eu vou fazer com essas 3 horas? Vou assistir 3 horas de filme? Ou vou usar 1 hora para exercício físico, 1 hora para estudar e 1 hora para ler um livro, 1 hora para ver um filme? Então, assim, escolhas, né? Sim. Então, assim, a gente tem que seguir a melhor escolha. Então, a gente tem essa opção. Muitos têm essa opção. Mas é muito cômodo a gente seguir por outra, né? Sim. Aí falta força de vontade. E não é sempre assim, né? Também pode dizer que eu também tenho meus momentos de preguiça que eu não quero saber de estudar. Né? Enfim. Merecidos, né? Merecidos, né? Você quer hibernar aqui em série Netflix. Ok. Mas tem que ter o balizador, né? Sim, não dá pra viver só assim. Exatamente. Tem que ter equilíbrio na vida, né? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio da vida pessoal com profissional, equilíbrio da saúde, né? Com comer porcaria. Sim. Enfim, sempre tem que ter equilíbrio. Tem que viver. E nesse equilíbrio, assim, hoje em dia, como que você organiza seu tempo para você
dedicar para o seu trabalho, para o seu aprimoramento pessoal, estudos, família, amigos, lazer? Como é que fica isso? Olha, hoje com a pandemia eu fiquei muito mais tempo em casa, né? Fazer que eu e minha família, né? Minha esposa e a minha filha, a gente é muito rueiro, né? A gente gosta de sair de casa. Gosta de viajar, gosta. Então com a pandemia a gente ficou mais em casa. Então assim, com isso eu aproveitei muito mais a minha filha. Eu estou trabalhando de casa também, né? Estou mais de um ano aí e meio sem ir para o escritório. Mas a nossa rotina, às vezes, o home office acaba nos fazendo trabalhar mais. Você não tem o deslocamento, você não tem o tempo de uma reunião para outra, só se desligar de uma sala e entrar na outra. Então, assim, a gente acaba ficando mais produtivo, mas também mais cansado. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio. O que eu costumo fazer? Tenho ali meu horário de trabalho, que é o horário comercial. Lógico, às vezes a gente, né, estende um pouco mais. Mas dentro da minha realidade, hoje eu estou disponível para quando minha filha acorda, para eu poder tomar o café da manhã com ela. Quando ela acorda mais tarde, isso não é possível, né? Mas eu almoço com ela. No fim do dia, eu tenho o horário certo para parar de trabalhar. Se ficou alguma coisa, lógico, eu entro depois que ela dormir. Mas eu tenho que parar tal horário para curtir a minha filha, né? Para brincar com a minha filha antes de dormir, né? Dar banho, enfim, eu faço questão disso. Então aí eu faço o meu equilíbrio da minha vida familiar com a minha vida profissional. À noite também eu treino, pratico esportes e alterno meus esportes com o estudo, né? Então às vezes eu acordo mais cedo para poder praticar esportes e às vezes eu faço depois do horário. E eu alterno com o estudo. Hoje eu estou fazendo um curso online, estou fazendo uma formação à distância. Então, procuro ali assistir 1 hora de aula por dia. O ideal é você assistir mais, né? Mas, como a gente falou ali, eu encaixo na minha agenda do meu equilíbrio, eu assisto 1 hora de aula por dia. E gosto de ter uma leitura antes de dormir, né? Ler um livro, às vezes vejo uma série antes de dormir. Então vai o que eu e minha esposa queremos naquele dia, né? Sempre nessa parceria. Mas assim que eu me equilibro. Então eu costumo, num dia só, passar um tempo com a minha filha, com a minha família, com a minha esposa. Eu falei que tenho 2 filhos, aqui a minha esposa está grávida, né? Então ainda não nasceu o segundo. E estudar, trabalhar e praticar esportes. Praticar esportes é algo que eu não abro mão também, né? Porque eu acho que me faz bem. Por toda a minha trajetória, tudo que eu já passei, eu acho que esportes, saúde faz bem. E porque esporte, exercício para a tua mente também ajuda muito. Principalmente num momento como esse em home office. Também é um ponto que muita gente usou como desculpa. Eu mesmo usei como desculpa. No começo da pandemia, não dá para ir para academia, não dá para ir para aula. Sim. Mas quantos aplicativos, quantos vídeos no YouTube de exercício em casa a gente tem, né? E hoje é o que eu faço, né? Eu tenho meu momento de aula, né? Que eu vou com o personal, mas eu também faço em casa. Então, assim, a gente achar uma alternativa, né? Sim. Uma solução para o problema. Exatamente. Até algumas semanas atrás, a gente entrevistou a Carol, que ela é instrutora de Pilates, formada em fisioterapia, e a gente conversou sobre essa questão de precisa fazer atividade física. Não é uma coisa tipo, chique para quem é da elite. Não. Nada. É uma coisa que você precisa para sua vida, para você se manter estável. Que é tanto estresse que a gente passa no dia a dia. Cara, a gente está vivendo um período histórico muito desafiador, para não dizer coisa pior. E a gente precisa aliviar isso. A gente precisa liberar um pouco do cortisol que fica preso. E a atividade física é essencial, né? É isso que você falou. Você tendo um espacinho na sua casa, você consegue fazer alguma coisa. Tendo acesso à internet, que hoje né, a grande maioria tem, e um espaço, em 20 minutos de exercício que você faz por dia, você já tem um ganho, né? Então tem exercícios que duram 20 minutos. Sim. Que você vê vídeo no YouTube 20 minutos. Mas também se quiser algo mais profissional, tem aplicativos que você paga, sei lá, 19 por mês. Às vezes é uma coca que você... 3 cocas que você deixa de tomar no mês, você já paga um aplicativo. Que ainda está sendo mais saudável por deixar de tomar as cocas. Total. Então escolhas, né? Escolhas. Então acho que tem que seguir por essa linha.
Sim, com certeza. E durante essa época de pandemia, você que lida diretamente com pessoas, treinamento, desenvolvimento, como que você notou alguma diferença nas pessoas, alguma dificuldade a mais? Quão desafiador foi isso? Quão desafiador está sendo isso? Primeiro que, para mim, para o meu time, né, de RH, de pessoas e cultura, né, é muito difícil a gente estar na tela. Uhum, Porque assim, como a gente trabalha com as pessoas, às vezes no olhar, no bom dia da pessoa, a gente já percebe se está bem ou não está naquele dia. uhum, O que está acontecendo, o que não está. E chegou um momento aí que a gente ficou... Não teve mais isso. A gente não consegue conversar com todos os dias. Sim. Com muita gente. Então a gente teve que achar outras alternativas para isso. O que a gente percebeu de dificuldade nas pessoas? A ansiedade aumentou muito nas pessoas. uhum, Porque é tudo muito certo, né? As pessoas acabam lidando com uma situação mundial e às vezes dentro da sua própria casa, né? Eu passei por isso, né? Eu tive meu pai e meu irmão internados por conta do Covid. Que eu sei que meu psicológico abalou de uma forma que eu não produzi da mesma forma que eu deveria produzir aí por um período de 2 meses. sim. Com correria de hospital, internamento. Então eu tive que ter empatia também, assim como a empresa teve empatia com a minha situação, nós tivemos que ter empatia com a situação das outras pessoas. Uhum, Que se a produtividade das pessoas está diminuindo de alguma forma, o que está acontecendo? uhum, Ansiedade, problema psicológico, problema na família, saúde. Então acho que as empresas, falo muito pela empresa que eu trabalho, que sempre foi uma empresa muito humana, a gente teve que aumentar ainda mais esse leque. uhum, Porque pelo momento que a gente está passando. Então, e aí como que a gente ajuda? Quando possível, conversar, você disponibilizar algum apoio psicológico quando necessário, fazer parcerias em treinamentos, ter como a gente não consegue, né? Como assim, meu time são 4 pessoas, a gente não consegue conversar com a todo momento, a gente fazer um trabalho com as lideranças, com os gestores. uhum, Gestores, fique de olho na sua equipe, veja o que está acontecendo, alguma mudança de comportamento, sei lá, uma ligação que não atende aí, uma tarde ausente, está bem? Algum familiar está bem? Então a gente cria uma cultura de que assim, não basta, assim, se você ficar doente, você não vai produzir, não é somente isso. Se o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô, sua avó ficar doente, você também não vai produzir da mesma forma. Tua cabeça não vai focar no trabalho, sendo que você tem alguém na sua casa doente também. uhum, Então a gente procurou entender um pouquinho mais, melhor, o que está acontecendo com as pessoas nesse home office. Como? Através das lideranças. Então isso tem nos ajudado muito. Mas é desafiador. O momento que nós estamos passando... toda essa evolução das coisas, cenário político, cenário econômico, pandêmico, é desafiador. Então a gente tem que ter aí um jogo de cintura muito grande para poder lidar com todas as situações e manter o psicológico em dia. uhum. Não pode... No começo da pandemia, eu tive uma esperança, talvez, de que a gente passar por esse momento, isso iria aflorar a compaixão, a empatia das pessoas. Em alguns casos, sim, mas a gente percebe que na grande maioria, não sei se pelo fato de as pessoas terem que lidar com muitos problemas ou não, mas parece que, infelizmente, as pessoas simplesmente pioraram. Tipo, deixaram de se importar com o próximo, deixaram de ajudar o próximo, de se colocar no lugar das outras pessoas. E pra mim isso foi uma decepção meio grande, assim, sabe? Muita gente olhou, tá olhando muito pro próprio umbigo apenas, né? Uhum, Esse é o... A gente acaba perdendo a fé na humanidade, porque eu ainda tenho fé na humanidade, né? Mas eu acho que são situações que a gente acaba perdendo fé. Por quê? Porque eu acho que o poder, o dinheiro fala muito mais alto, né? Então, e isso é a dificuldade. A gente viu em diversos países como lidaram com esse momento pandêmico, né? A diferença de diversos países, né? País X, país Y, um país controlou, outro não, um comprou vacina, outro não.
enfim, cada um lidava de uma forma diferente, por mais que o cenário fosse todo incerto, mas a gente não viu essa união de países, né? Pô, temos todos um problema, não é eu tenho um problema, né? Pô, os Estados Unidos comprou todas as vacinas, por exemplo, tá, e o restante do mundo. Então, assim, a gente acaba passando por isso, e aí a gente vê que o individualismo é o que está prevalecendo. Também isso é muito triste. Sim. Principalmente quando pessoas estão morrendo, né? Exatamente. Esse tipo de pensamento deveria ser desenvolvido, trabalhado no ensino fundamental. Eu acredito que na escola você deveria ter alguma matéria que ensinasse você a trabalhar com, principalmente, desenvolvimento pessoal. Deveria se trabalhar desenvolvimento humano, não naquele sistema quadrado que é trabalhado há muitos anos e que hoje a gente... Até pra gente viver outra realidade. A pessoa sai do ensino fundamental, ela vai ter que fazer uma faculdade, né? Vai fazer uma faculdade, vai trabalhar num ritmo jamais visto na história do ser humano. A gente está trabalhando onde a cabeça da gente não consegue acompanhar as coisas. E a gente vai chegar num ponto onde a cabeça da pessoa simplesmente quebra. Você não consegue desenvolver a si mesmo, imagine cuidar do próximo. Uma sociedade que não consegue se cuidar como pessoa, não... A gente pode, você falou até do ensino fundamental, a gente pode até abranger mais para a graduação. Tem muitos cursos de graduação que não fala de desenvolvimento humano, né? Não tem isso como premissa, como matéria. E tem muitos cursos assim. Eu acho que isso, você falar de gestão, você falar de desenvolvimento humano, você falar de liderança, né? Que pode englobar tudo numa matéria só, deveria ser essencial em todos os cursos de graduação. Porque isso, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em gestão de pessoas, a gente pensa só em uma empresa. Não é só numa empresa. O fato de você liderar um projeto, você liderar uma família, gerir situações, gerir conflitos, é no seu dia a dia, não é só na tua vida profissional. Então, acho que as pessoas, eu sou muito a favor de todas as pessoas buscarem um treinamento como esse, de se aperfeiçoarem em gestão do tempo, liderança, desenvolvimento humano, porque isso ajuda muito no dia a dia, não só no profissional, mas também na vida pessoal. Tem muita gente infinitamente bem-sucedida na empresa, tem uma relação muito grande com seus colegas de trabalho, muito boa, e em casa acaba deixando de lado. Eu passei por isso dentro da minha família, né? Eu tinha meu avô, já é falecido, italianão. Ele tinha um relacionamento muito melhor com as pessoas que não eram da família do que com a própria família. Então, as pessoas fora da família tinham uma visão diferente do meu avô e a gente tinha uma outra visão, que era mais rígido, mais duro. Com as outras pessoas ele era mais tranquilo, brincalhão, amável. Com a gente, com os familiares, com os netos, era diferente. E por que isso, né? Por que as pessoas têm essas duas personalidades? Não deveria ser ao contrário, né? Deveria ser igual para todo mundo, claro, mas não deveria ser ao contrário, você deveria ser mais doce com a sua família e com os demais. Sua família está ali, te dando apoio, está do seu lado. Então, as pessoas, onde eu quero chegar? Acho que as pessoas, falando em vida profissional, as pessoas optam pela vida profissional e não a pessoal. Então, deixa a vida profissional mais importante que a sua vida pessoal, que a sua família. A gente vê muitos casos de grandes empresários, grandes donos de empresa, que os filhos não querem saber das empresas dos pais. Por quê? Porque eles têm a visão que as empresas roubaram os pais por muito tempo da vida dos filhos. Então, eles criam, às vezes, um ranço, né, da empresa, porque eles não era a forma que eles queriam viver, porque o pai se dedicou mais à empresa do que à família. Então, a gente vê muito disso. Ao contrário de famílias que envolvem todos os familiares, a gente conhece um exemplo, todos os familiares dentro da empresa, que aí você cria amor por essa empresa. Então, assim, mas por que eu acho que essa família faz isso? Porque é uma família que já busca gestão de pessoas, já busca desenvolvimento humano, já tem essa visão, diferente de outras pessoas que colocam a empresa como primeiro lugar. E aí entra um outro ponto que eu acho super triste, esse individualismo extremo. Porque mesmo a pessoa que é individualista, que tira a vantagem e só pensa em si mesmo e consegue se elevar, é muito mais difícil e muito mais sofrido para essa pessoa conseguir os objetivos do que se ela apoiasse os outros, ela conseguir ser feliz realmente. Ser feliz sozinho, talvez até seja possível, talvez, mas
fácil não é. É a música do Tom Jobim, né? É impossível ser feliz sozinho. Exato. Você fazer o bem para as outras pessoas, você ajudar as outras pessoas, igual a gente comentou de dar aula, transmitir conhecimento, é uma coisa que te ajuda também. Quando você tem uma pessoa que está mal, tá com um problema na família, que seja, e você consegue dar um suporte, cara, esse suporte vai voltar para você de imediato mesmo. Só de você ver a pessoa melhorando, você já melhora junto. E era só as pessoas pararem para pensar um pouquinho, que eu acredito que qualquer um que pare para pensar mesmo, analisar isso, vai chegar a essa conclusão. E desse jeito a gente consegue sair de uma situação pior muito mais fácil, lidar, ver o lado positivo mesmo numa situação ruim, porque tem um suporte ali, tem um grupo de apoio. Sair um pouco do individualismo, né? Vocês lembram no começo da pandemia, que quando assim, estava tudo muito incerto, as pessoas correram no supermercado e até hoje eu não sei porquê, mas compraram um monte de papel higiênico. Tipo, olha o individualismo das pessoas. Por que eu vou encher um carrinho de papel higiênico e as outras pessoas? E vamos supor que faltasse para as outras pessoas e você tava um carrinho cheio. É um individualismo, então tá dando só para o próprio umbigo, né? Então as pessoas criam, enxergam oportunidades individuais nas situações, né? Ao invés de pensar no coletivo. Isso é muito triste, né? Sim. E até hoje, de fato, eu não sei por que as pessoas encheram o carrinho de papel higiênico. Será que o pessoal achou que o Covid dava desinteria? Não, O que aconteceu? Não sei, eu não sei o motivo, porque não dá pra entender. Eu olhava aquilo, eu fui ao supermercado, né, na época, assim, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, né? Enfim, as pessoas devem morar aí com 50 pessoas na casa. E se fosse uma coisa tipo, comprar enlatados, coisas e tudo mais, eu não acho certo estocar, com certeza, mas assim, vejo lógica. Agora papel higiênico, né? Meu Deus, por quê? É triste, né? O ser humano nos surpreende. Isso eu acho uma coisa muito certa. E é uma coisa que eu levo pra minha vida. Nunca duvide da capacidade humana. Não, jamais. Jamais, seja em qualquer quesito. Seja pra fazer umas bobagens dessas de comprar um monte de papel higiênico, God knows why. E principalmente o brasileiro, que é muito criativo, né? O brasileiro tem uma criatividade que... Se usasse a criatividade pra coisa boa só, né? Mas não, muitos usam a criatividade pra coisa ruim também. Sim, mas e seja também nas coisas boas. Tipo, às vezes projetos sensacionais que você pensa, tipo, meu Deus, como que isso é possível? Porque não pode duvidar da capacidade humana. Exatamente. A gente se surpreende o tempo todo com inovações, com doideiras que acontecem. Sabe que eu tenho uma amiga que hoje ela também é uma ex-paciente de câncer de mama, ela tem um blog chamado Laços do Peito, que é sensacional. Vanusa Vichera é o nome dela. Ela foi uma jornalista da Rede Globo já e tal, então ela usou a influência dela para impactar outras pessoas de alguma forma. E nessa pandemia ela fez um trabalho tão sensacional, ela identificou que, veja assim, que individualismo não existiu para ela, identificou que as pessoas da Ilha do Mel, ou Ilha de Guaraqueçaba, que vive muito do turismo, estavam tendo dificuldades financeiras, né, de alimento. Por quê? Porque o turismo parou. Então ela criou uma rede de ajudas para arrecadar várias cestas básicas para ajudar o pessoal do litoral. Mas ela mora aqui, ela não mora no litoral, né? Enfim, mas ela teve esse... Então foi, putz, olha, alguém que usa a sua influência, a sua história de vida para ajudar outras pessoas. Sensacional. Então ali eu gosto de seguir esse tipo de exemplo, né? Pessoas assim que eu me espelho. Falando, putz, olha, assim que eu gosto, é essa pessoa que eu vou seguir. Esse é o exemplo que eu quero ter. Uma pessoa que você vê as atitudes, aí você já faz isso aqui, já dá uma... Você se apaixona pelas atitudes da pessoa, tipo, né? Nossa. É sensacional, assim. Aí você vê assim, o ser humano tem salvação. E aí também entra a importância de você estar cercado, rodeado de pessoas que têm algum valor. Claro que a gente não pode ser muito rígido, assim, mas a gente tem que saber selecionar as pessoas que estão próximas da gente. Porque tem gente que vai agregar e tem gente que simplesmente
além de não agregar, vai te puxar para baixo, vai te dar maus exemplos. E é aquele negócio, né? A convivência. A partir do momento que, se você conversa só com a tua galerinha ali, independente de qual for o assunto, se é verdade ou se não é verdade, se todo mundo compartilhar a mesma opinião, você vai chegar num momento onde você vai acreditar que aquilo é verdade. Isso vale para a rede social, o teu círculo de amizades ali, até dentro da internet. O ser humano absorve tudo. Então é importante você saber filtrar as pessoas que estão próximas a você. Você sabe que eu gosto muito de pessoas idosas. Eu adoro conversar com idosos, com pessoas com mais experiência. Por quê? Porque sempre tem algo que vai te agregar. A história de vida das pessoas, a experiência da pessoa, a história de vida. Ali a gente tem a experiência escrita, que vai te agregar de alguma forma. Eu adoro, e muita gente rejeita, né? Muita gente não, enfim, tá muito velho, não vou conversar. Eu sou muito pelo contrário, eu adoro fazer esse bate-papo. Você vê um bate-papo de uma rodinha de idoso e uma roda dos jovens, eu tô na rodinha de idoso conversando com os idosos. Por quê? Porque eu sei que ali vai me agregar alguma coisa. É muito o que você falou, eu concordo muito com isso. Fique do lado de quem te agrega. Siga ao lado de quem vai te agregar e vai te puxar para cima e não para baixo. E principalmente a juventude de hoje, as pessoas precisam ter essa percepção e muitos não têm, né? Muitos acabam estando do lado do colega que te puxa, do colega que é legal, maneiro, que te leva para beber, não sei o que, mas te puxa para baixo. E o careta que está estudando, deixa de lado. Então acho que é algo que eu também levo para mim. Sigo do lado de quem vai me agregar alguma coisa. Se eu vejo que não vai me agregar, não tem porquê. Sim. O tempo que você dedica para uma interação social, para qualquer coisa, é um investimento. É um bem que você tem nesse exato momento e nunca mais vai voltar. É o seu tempo que você gastou. Então você tem que ver com quem vale a pena investir isso. Quem que vai realmente... Network, né? Network hoje não, sempre foi... eu acho que sempre foi um excelente caminho. O network você ter essa... Você ser... E tem gente que tem uma timidez, né? De ter essa interação social, né? Eu nunca tive, graças a Deus, né? Sempre foi... Meus amigos e minha família sempre gostavam de me chamar de pau de enchente. Aquele que vai se enroscando tudo que é canto, né? Espera aí só um pouquinho, já vou. Putz, vou me enroscando, conversando com um, conversando com o outro, e sempre foi assim. Então eu não tenho dificuldade nenhuma, né, para essa interação social. Mas acho que as pessoas, mesmo que tenham essa dificuldade, têm que trabalhar isso. Sim. Porque isso é muito importante. Você sociabilizar com as pessoas é muito importante. E principalmente na questão de... Não principalmente, mas também na questão de emprego, né? É o networking. Sim. O que conta mais para você contratar alguém? É o currículo? Geralmente não. Geralmente é o tal do QI, quem indica. Então, estabeleça conexões com pessoas que vão te agregar aqui. Técnica a gente treina, comportamento não. Exato. Então, assim, é algo que eu sigo também, né, na minha profissão. A gente contrata muito mais por comportamento que técnica. Não adianta você ter alguém super técnico, mas um mau comportamento que esse profissional não vai se fazer dentro da empresa. Sim. Agora, se tiver alguém com um excelente comportamento, um fit cultural muito forte, mais um técnico que precisa ser desenvolvido, é muito mais fácil desenvolver o técnico do que o comportamento. O comportamento é a nossa essência, né? É difícil a gente mudar. E agora falando um pouquinho sobre o que vai vir, sobre o futuro. Quais são os seus planos para o futuro, vida profissional, pessoal? Você tem alguma coisa planejada? Vive o momento? Como é que tá? Tenho. Eu gosto muito do que eu faço, muito apaixonado pelo que eu faço. Então, assim, eu não me vejo hoje em uma outra profissão. Lógico, a gente, né, não tem compromisso nenhum com opinião. A opinião pode mudar em algum momento. Sim. Mas, então, assim, meu projeto pessoal, eu tenho muitos projetos na empresa onde eu tô, de desenvolvimento humano, que é o que enche meu coração de alegria, né? Então é seguir nessa linha. A gente, hoje, é uma empresa Great Place to Work, a gente conseguiu uma certificação como uma das melhores empresas para se trabalhar, que é muito de um trabalho da equipe toda. Eu acho que eu tenho que seguir, minha meta é seguir nisso, né? Ser um excelente local para trabalhar para todo mundo, onde as pessoas se sintam bem. Uma grande expectativa da volta
né? Que todos estejam vacinados, todos estejam bem, que a saúde e economia mundial melhorem, né? Para a gente poder voltar, ter uma volta gradual, para quem sabe voltar da aula, enfim, isso aí eu acho que é muito bacana e continuar, claro, projetos que hoje eu participo, projetos sociais, de ajudar as outras pessoas, acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente vai ter, daqui para frente, vai ter muita dificuldade, principalmente com novas gerações. A gente costuma dizer geração Covid, né? Que as pessoas, querendo ou não, a gente tem mais gente com psicológico abalado, mais gente órfã nesse momento. Então, acho que a gente vai ter aí muita dificuldade para frente e tem que se inovar para lidar com essa geração nova. Né? Minha filha, por exemplo, minha filha tem 2 anos. Minha filha pisou 2 meses numa escola e não teve interação social com outras pessoas que não foram da família. Então, assim, minha filha não, né, saiu do padrão. Vai ter vários barulhos, né? Que eu tô dando umas porradas no microfone. Saiu do padrão. Italiano, né? Fala com a mão, mano, gente. Saiu do padrão das outras crianças, né? Do meu padrão de infância, né? Enfim, então, e a gente vê muitas crianças que hoje são órfãos. Eu conheço crianças de 5, 6 anos que perderam pai e mãe. E como é que vai ser o psicológico das pessoas? Como vai ser lá pra frente? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Preparado para um cenário profissional, preparado para o que vier do cenário político, cenário econômico, mas sempre eu acho que é um pensamento positivo. Eu gosto de pensar positivo e acho que as coisas vão melhorar. Perfeito. Excelente. Isso que eu espero. Bacana. E assim, pra gente dar um encerramento, você tem algum recado, algum conselho pro pessoal que tá ouvindo, algum agradecimento, talvez? Algo que você queira falar pros nossos ouvintes e telespectadores? Quero. Eu acho que o recado que a gente muito falou isso, gente, estudem, foquem, se desenvolvam. Eu acho que tenham esse tempo para se inovar. Se inovar, que eu falo, você criar conhecimento, conhecer coisas novas, ter um foco. A gente vê hoje muitos profissionais sem foco nenhum, então tem um foco que você quer para a sua vida. Busque, não desista de nada, não tem problema nenhum você pivotar, a gente fala pivotar de uma carreira para outra, mas desde que você tenha a certeza do que você quer. Eu acho que é isso. Então, o estudo é um pontapé aí inicial para você ter um excelente desenvolvimento, uma excelente carreira. E parabéns por esse projeto, acho muito legal a gente impactar pessoas e chegar em pessoas de diferentes formas. Eu acho que o podcast é algo também que a gente se atualizou, é uma inovação onde a gente consegue atingir mais gente, né, com diversos... Eu sou muito fã de podcast, eu tenho minha playlist do Spotify, tem vários podcasts. Eu adoro ouvir o CBN Professional, onde tem vários assuntos de gestão de pessoa, de economia e tal, onde especialistas falam sobre esse tema. Ali eu consigo agregar várias coisas e pegar isso para desenvolver e aplicar no meu dia a dia. Então, acho que é isso. Parabéns por esse projeto. Obrigado. E sempre que necessário, pode me chamar, que eu adoro isso. Excelente. Então, Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo, ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, da sua essência. Tenho certeza que para mim foi muito valoroso e eu acredito que para o pessoal que está acompanhando a gente também tenha sido. Valeu, obrigado. Obrigadão. Então, pessoal, muito obrigado por nos ouvirem, nos assistirem. O episódio da semana foi esse. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.